Inscreva-se agora no canal. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Fomos Testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová ensinam que o reino de Deus, o governo de Deus, esteve interrompido por um período de 2520 anos e que somente em 1914 é que foi retomado com a entronização de Jesus Cristo nos céus, naquele ano. Duas testemunhas depõem contra esse ensino: Jeová Deus e Jesus Cristo, as pessoas mais poderosas do universo. De que forma? Primeiramente, eu gostaria de analisar o que esse livro, publicado pelas Testemunhas de Jeová, o que a Bíblia realmente ensina, que é um livro utilizado pelas Testemunhas de Jeová para doutrinar outras pessoas. Ele nos diz aqui na página 217. Por exemplo, na página 217 diz o seguinte: os 2520 anos começaram em outubro de 607 antes da era cristã, quando Jerusalém caiu diante dos babilônios e o rei da dinastia de Davi foi destronado. O período terminou em outubro de 1914, quando Jesus Cristo foi empossado como Rei Celestial de Deus. Ou seja, aqui está explicando, segundo a versão das Testemunhas de Jeová, que quando o rei Zedequias deixou o trono, ele foi capturado pelo rei Nabucodonosor e teve Jerusalém destruída e ele foi destronado, foi levado cativo para a Babilônia. Então, a partir daquele momento, o reino de Deus deixou de ter representatividade. O reino de Deus foi interrompido. E só voltou novamente 2520 anos depois, já no ano de 1914. Isso é o que esse livro ensina. Mas eu gostaria de chamar a atenção para a página 216, que faz a seguinte afirmação: o trono de Jeová ficou vago, e a dinastia de reis descendentes de Davi ficou interrompida. Ou seja, aqui relaciona o trono de Jeová, o governo de Jeová, o reino de Deus, com os reis da linhagem de Davi, com os reis da nação de Israel. Ou seja, aqui está relacionando o reinado de Deus com os reis da nação. Quando havia reis reinando sobre a nação de Israel, Deus estaria reinando. Quando o último rei, que foi o rei Zedequias, deixou de reinar, foi capturado pelo rei Nabucodonosor, então o reinado de Deus foi interrompido. E só foi retomado quando Jesus Cristo foi entronizado nos céus 2520 anos depois, em 1914. E isso é o ensino das Testemunhas de Jeová. Mas será que a Bíblia apoia essa afirmação, esse ensino? É interessante notar que o livro de 1 Samuel, no capítulo 8, ali nos mostra a nação de Israel numa época em que não havia reis. A nação de Israel vivia uma época dos juízes, onde cada um fazia aquilo que era direito, o que achava que era certo. E o povo da nação de Israel, então, passou a observar as outras nações e a desejar ser como as outras nações, porque as outras nações tinham um rei sobre si. Então, o povo de Israel passou a desejar ter também um rei sobre si. E se dirigiu ao profeta Samuel com esse pedido, que ele intercedesse a Deus e que Deus, então, providenciasse a eles um rei sobre eles, para que eles fossem também como uma nação, como as outras nações em volta deles. E a resposta de Deus a esse pedido do povo, ela revela muitas coisas. E a resposta de Deus aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, foi a seguinte: Jeová disse então a Samuel: escuta a voz do povo referente a tudo o que te dizem, pois não é a ti que rejeitaram, mas é a mim que rejeitaram como rei sobre eles. Ou seja, apenas essa afirmação de Deus, esse texto, esse relato, já desmonta toda a teologia, todo esse ensino das Testemunhas de Jeová de que o reino de Deus esteve interrompido durante 2520 anos. Porque aqui nos diz que Deus já governava a nação, Deus já reinava sobre a nação, muito antes da nação ter rei sobre ela. Então, quando o povo se dirigiu a Deus para pedir um rei, Deus diz que eles estavam rejeitando o próprio Deus que reinava sobre eles como rei. Então, esse pedido de rei sobre eles estava rejeitando Deus como rei. Então, o reino de Deus
não é dependente de reis humanos sentados em tronos aqui na terra. Porque muito antes de haver tronos, de haver reis aqui na terra, reinando sobre a nação, Deus já reinava sobre o povo. Então essa passagem nos mostra que o reino de Deus independe de pessoas humanas, de reis humanos assentados em tronos. Então quando essa publicação das Testemunhas de Jeová afirma que o trono de Jeová ficou vago quando o rei Zedequias foi destronado, quando o rei Zedequias foi capturado e levado para a Babilônia, e o reino de Deus então ficou vago, o trono de Jeová ficou vago 2520 anos, essa afirmação se torna inválida. Porque, segundo o próprio relato, nos mostra que Deus reinava muito antes de haver reis. E o reino de Deus, o reinado de Deus, não depende de governos humanos. Na verdade, Deus sempre foi rei. Deus reinava sobre Adão e Eva. Quando o homem entrou no pecado, Deus continuou a reinar. Quando a nação de Israel pediu um rei, Deus continuou reinando. Quando a nação de Israel perdeu o reino, quando o rei Zedequias foi capturado, Deus continuou a reinar. E nos dias de Jesus, Deus continuava reinando sobre a nação. No livro de Mateus, capítulo 21, versículo 43, 600 anos depois do rei Zedequias ter sido deposto como rei da nação, nos dias de Jesus, Jesus Cristo disse as seguintes palavras, em Mateus 21, 43. O reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produz os seus frutos. Ou seja, se o reino de Deus seria tirado deles e seria dado a outra nação, é porque o reino de Deus estava com eles. O reino de Deus seria tirado e dado a outra nação, porque eles haviam rejeitado Jesus. Como eles rejeitaram Jesus, Deus também rejeitava eles e tirava o reino deles e entregava para outra nação, para os gentios, ou para aqueles que aceitassem Jesus. Então essa afirmação de Jesus nos mostra que não houve uma interrupção, que não tinha havido uma interrupção do reino de Deus em 607, antes da era cristã. Que o reino de Deus não estava interrompido. Pelo contrário, o reino de Deus estava com a nação de Israel nos dias de Jesus. E ele seria então tirado e seria dado a uma nação que produzisse os seus frutos. E de fato aconteceu isso. Quando a nação de Israel rejeitou Jesus e levou Jesus à morte, o reino de Deus automaticamente foi tirado deles e dado então aos gentios e a todo o povo que aceitasse Jesus. Não importa se fosse judeu, grego ou de qualquer nacionalidade. Aquele que aceita Jesus, ele tem o reino de Deus entre eles. O reino de Deus está entre o povo que aceita Jesus como rei. Então nós temos então duas testemunhas depondo contra esse ensino de 1914. Primeiramente, nós temos o próprio soberano Senhor Jeová Deus, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, quando ele diz que muito antes da nação de Israel ter rei sobre ela, Deus já reinava sobre ela. E quando eles pediram um rei, eles estavam rejeitando Deus, que era rei sobre eles. E isso significa e nos mostra que o reino de Deus não depende de reis humanos assentados em tronos terrestres. O reino de Deus governa lá de cima, Deus reina lá de cima, e não precisa ou não depende de pessoas, de reis aqui da terra. E a segunda testemunha é Jesus Cristo, ao dizer que naquela época dele, quando Jesus estava vivo, 600 anos depois do rei Zedequias ter sido deposto, Jesus disse: o reino de Deus vos será tirado e será dado a outra nação. Ou seja, seria tirado porque estava com eles. Então, Jesus Cristo afirmou que o reino estava com eles e seria tirado. Então, duas testemunhas, Jeová Deus e Jesus Cristo, depõem contra esse ensino de que houve uma interrupção do reinado de Deus, que iniciou em 607 e terminou em 1914, um período de 2520 anos, que o reino de Deus ficou interrompido aqui na terra. Então, mais uma vez, se mostra falso essa doutrina de 1914, porque duas testemunhas, Jeová Deus e Jesus Cristo, depõem contra esse ensino. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.